Olá, buenas tardes. Olá, turminha do quarto ano, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade, tá bom? Aos exercícios do livro. E eu vou pedir para que vocês abram na página 49, tá bom? Eu estou mostrando a capa do livro porque o meu já vai vir com as respostas, tá? E vocês vão precisar escutar o áudio para poder responder com os dias da semana, tá bom? Correspondentes às frases que vocês escutarem aí, tá? Então, vocês vão escutar as frases e vão ser falados os dias da semana. Vocês têm que completar nas alternativas A, B, C e D, tá? Eu vou colocar 2 vezes. Se precisar, vocês voltem o vídeo e escutem mais para conseguir completar. Em seguida, a gente faz a correção. Página 49. Vamos lá? Pista 11. Los horarios de Mario. Los miércoles tengo que ir al ortodoncista a las 3 de la tarde. Los lunes tengo natación. Los sábados por la mañana ayudo a cuidar a mi hermano menor. Los jueves tengo apoyo de matemáticas. Vamos a escuchar mais uma vez. Pista 11. Los horarios de Mario. Los miércoles tengo que ir al ortodoncista a las 3 de la tarde. Los lunes tengo natación. Los sábados por la mañana ayudo a cuidar a mi hermano menor. Los jueves tengo apoyo de matemáticas. Então, pessoal, ele falou os dias da semana, né, nos quais ele faz alguma atividade, a rotina dele. Se vocês precisarem, voltem o vídeo mais vezes, tá bom? Porque ele fala um pouquinho rápido, apesar de eu já ter colocado 2 vezes, talvez vocês, né, tenham tido alguma dificuldade e não conseguiram completar algum. Voltem o vídeo, tá bom? Se for preciso, e respondam. E agora a gente vai fazer a correção. Vamos lá? Então, a A, tá? O dia da semana que vocês tinham que colocar é miércoles. Então, ficou los miércoles tengo que ir al ortodoncista a las 3 de la tarde. Em la B. Na B, vocês tinham que colocar lunes, tá? Los lunes tengo natación. La C. Vocês tinham que escrever sábado, sábados. Los sábados por la mañana ayudo a cuidar a mi hermano menor. Y la D y última, jueves. Los jueves tengo apoyo de matemáticas. Espero que vocês tenham acertado, tá, pessoal? Agora, a gente vai fazer a página 50. A página 50, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as horas, tá bom? Como a gente fala as horas em espanhol. Então, se atentem, tá bom? As informações aqui que são muito importantes. Então, começa assim, ó. Quando as horas são inteiras, usamos las seguintes formas. Então, tá falando que quando as horas elas são inteiras, horas exatas, a gente usa essas seguintes formas. Vamos ver? Então, por exemplo, o ponteiro pequeno tá no 11 e o grande no 12, tá? Então, eu falaria son las 11, tá? Ah, mas 11 pode ser da manhã ou da noite. Então, eu posso acrescentar como segue a segunda frase. Son las 11 de la mañana. Se for à noite, son las 11 de la noche ou son las 23, tá bom? Então, eu posso falar são as 11 da manhã, são as 11 da noite ou são as 23 horas, que dá no mesmo, tá? Detalhe, pessoal, toda vez que eu for falar as horas em espanhol, eu sempre tenho que usar um dos verbos, ou é o verbo es, ou é o verbo son, que é o verbo são em português, tá? E eu vou usar o es quando eu for falar es mediodía, que é meio-dia, es medianoche, que é meia-noite, es la una de la mañana, es la una de la tarde, tá bom? Só nesses 4 casos aí. Nos demais, eu sempre vou usar son, porque vai ser o plural, tá? Para o próximo exemplo, a gente tem o ponteiro pequeno apontando para o 8 e o grande apontando para o 12. Também são horas inteiras, tá? Son las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, ou são las 20. Então, em português, poderia falar são as 8, ou são as 8 da manhã, são as 8 da noite, ou são as 20 horas. Dessas 4 formas, tá? Eu estaria falando como são as horas em espanhol. Claro, né, pessoal, que quando tiver alguma atividade, valendo nota, enfim, tá? Que vocês vão precisar escolher uma das opções, tá? Vocês podem ter certeza, né, que eu vou aceitar mais de uma opção. Por exemplo, eu coloquei son las 8, meu amigo colocou son las 20.
Os dois estão corretos, tá? Então, para falar as horas em espanhol, você pode escolher a maneira mais fácil. Agora, vamos para o próximo exemplo. Quando os dois ponteiros, o pequeno e o grande, estiver no 12, a gente tem son las 12, que quer dizer são as 12, ou eu mudo o verbo, porque lembra que eu falei que eu uso esse quando é mediodía, medianoche, es la una de la tarde ou la una de la mañana? Então, es mediodía, é meio-dia, tá? Isso para quando for de dia. Quando for meia-noite, né, ou às 12 da noite, a gente vai falar son las 12 de la noche ou es medianoche, tudo junto, tá? Es mediodía, es medianoche, escreve tudo junto. Então, essas são as formas inteiras de se falar as horas, tá? E aí, a gente tem agora, vamos falar um pouquinho sobre as horas fracionadas. Então, quando as horas são fracionadas, usamos as seguintes formas. Então, quando as horas são fracionadas, a gente tem algumas formas de se falar, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a gente observa, né, que tem um círculo e uma parte dele, vamos dizer, um quarto dele, está pintado de amarelo, tá? Ou seja, um quarto de hora. Toda vez que eu ler uma frase que falar um quarto de hora, né, quer dizer o quê? 15 minutos, tá bom? Então, um quarto de hora é igual a 15 minutos. Se eu falar meia hora, tá bom? Pode observar que agora eu tenho 2 círculos amarelos, ou seja, metade. Então, é meio. Meia hora igual 30 minutos. Embaixo, a gente tem 2 exemplos. Então, aqui, no caso, o pequeno, né, e o grande estão no 9. E aí, eu posso falar, son las 9:45. Ah, son las 9:45? Ah, são 9:45. Mas lembra que eu falei que eu posso falar de outra forma as horas? Assim como em português, a gente tem, né, várias formas de falar. Em espanhol também posso falar son las 10 menos quarto. O que quer dizer isso? 10 menos quarto? Tem que fazer conta? Em português a gente costuma falar, não fala? Ah, falta 15 minutos para as 10. Só que a gente fala o quê? Os minutos que faltam para a próxima hora. Em espanhol, se, por exemplo, no caso aqui a gente está falando do 9, a gente já fala a próxima hora. Qual é? 9, 10. Então, a próxima hora seria 10. Eu já falo, son las 10 menos quarto. Se um quarto de hora 15, ou seja, que horas são? Son las 9 menos 45? São 15 para as 10, tá bom? Em português. Ah, eu achei difícil essa forma de se falar. Tudo bem, né? Se você tiver que optar por uma das opções, eu prefiro falar son las 9:45. Pode falar, mas você tem que entender também, tá bom? Que se você ler essa frase, son las 10 menos quarto, quer dizer 9:45, tá bom? E no último exemplo, son las 2:30, porque o 2, o ponteiro pequeno está no 2 e o grande no 6. Então, son las 2:30, são 2:30, tá bom? Eu sei que a explicação foi, né, de acordo com o livro aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bom? Se for necessário, me avisem, me mandem uma mensagem, eu explico novamente. Mas é bem fácil. Só 2 dicas para vocês, pessoal. Para vocês fazerem a lição que eu vou passar, vai ser necessário que vocês saibam a escrita dos números, tá bom? Em espanhol. Então, quando vocês forem fazer a lição de casa, vocês podem consultar algum site, enfim, tá? Que tem os números para vocês conseguirem fazer, porque aqui no livro não tem, tá? E outro detalhe, sempre antes de escrever as horas, lembra que eu falei no início da explicação? Vocês têm que escrever es ou son. Usem sempre um dos verbos, tá bom? Façam a página, então, 51, página 51, tá bom? Para casa e me enviem. Lembra que eu falei que a forma de se falar, existem várias formas de se falar, de escrever, enfim, né? Para falar as horas? Não importa, gente, a forma que vocês vão usar. Façam e me enviem para eu perceber se vocês entenderam, tá? Ah, mas tem 3 formas de falar, eu preciso escrever as 3 na lição? Não, faça o que você, tá bom? Consiga que seja mais fácil para vocês. Por hoje é só, buenas tardes e adiós.